Nós vamos estudar nesta videoaula o capítulo 5 da nossa apostila. Como interpretar expressões mais importantes no texto? Como você pode usar esse método para identificar no texto bíblico aquelas expressões que são mais importantes? Também veremos nessa videoaula o capítulo 6, como interpretar as narrativas bíblicas. Nós temos várias passagens nas Escrituras que são narrativas, principalmente no Antigo Testamento. E quais são as regras básicas para interpretar este gênero literário? Essa é a nossa videoaula sobre hermenêutica. Vamos lá a mais uma aula. Como interpretar as expressões mais importantes no texto? Capítulo 5 da nossa apostila. É muito comum o intérprete usar os significados de uma palavra e aplicar em todos os casos. Às vezes a pessoa que está começando a interpretar a Bíblia, ela acha que pelo fato dela entender alguns significados de palavras e saber qual o sentido delas no grego ou no hebraico, ela pode interpretar aquele texto desta maneira. O importante é compreender que esses termos que são utilizados nas escrituras, tanto no hebraico ou no grego, eles têm, na verdade, que ser interpretados dentro do seu contexto. Nós não podemos simplesmente achar que a etimologia da palavra ela é suficiente para nos dar o entendimento correto daquela passagem. É preciso que nós olhemos para como esse termo é utilizado em outras passagens similares que possam nos ajudar a entender dentro do texto que nós vamos usar. Um exemplo que eu dou na apostila para exemplificar aí bem essa questão, para esclarecer, é de João capítulo 3, verso 16. Esse, sem dúvida, é um dos textos mais conhecidos das Escrituras e também mal compreendido, justamente porque se utiliza a etimologia da palavra mundo sem considerar o que realmente significa esta expressão dentro da passagem e dentro do contexto de todo o Evangelho de João. O texto é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pergunta que devemos fazer é qual é o sentido da expressão mundo. Mas antes mesmo de entrar nessa questão da expressão mundo, podemos ver claramente que existem outras expressões no texto que são fundamentais. Por exemplo, nós podemos ver o verbo amou, é um verbo fundamental para entender esse texto. O que significa esse amou? A expressão mundo também é uma expressão fundamental e justamente as demais vão contribuir para nós entendermos esta expressão mundo. Outra expressão, na verdade, duas expressões juntas aí, que é filho unigênito. Essas são duas expressões muito importantes. O verbo crer também é outro verbo importante. E, lógico, tem a vida eterna também, que é fundamental. Mas o verbo amou e o verbo crer são dois verbos aí fundamentais. O verbo deu também. É muito bom, já destacando aqui, que você sempre observe os verbos que são usados. Os verbos, normalmente, eles são já expressões que você deve destacar. Eles são fundamentais em qualquer texto, tanto do Antigo Testamento como também do Novo Testamento. Para você que está fazendo bacharel em teologia, você tem uma noção do hebraico e do grego, e você poderá ver esses verbos quando é no Antigo Testamento, no hebraico, quando é no Novo, no grego, e procurar entender o significado gramatical desses verbos. Quando se trata de verbos na escritura, você precisa observar a conjugação, como é que ele está na língua em que foi escrito, essa questão aí verbal, gramatical. Então, não é só uma questão de etimologia da palavra,
mas envolve a questão gramatical, como que aquele verbo ou aquela expressão está no texto. Mas vamos lá. Qual seria o sentido da expressão mundo? A maioria dos pregadores prontamente diriam que mundo, aí no texto de João 3,16, significa toda a humanidade. E, portanto, Cristo morreu por toda a humanidade. Agora, cabe a cada um crer para ser salvo. Então, a interpretação que a maioria daria, ou que dá a essa expressão mundo, é dizer, não, mundo é toda a humanidade. Mundo são todos os homens. Então, Cristo, Deus, o Pai, amou a humanidade toda, e por isso toda a humanidade pode ser salva. Basta o homem crer e ele então será salvo. Essa, sem dúvida alguma, é a interpretação mais comum que as pessoas fazem do texto. Mas vamos ver algumas objeções lógicas primeiro, depois algumas objeções no próprio texto. Primeira coisa, objeções lógicas. Se Cristo morreu por toda a humanidade, então toda a humanidade tem que ser necessariamente salva. Ou, caso não ocorra isso, a morte de Cristo não é suficiente para pagar a dívida. Mas textos como, por exemplo, de Colossenses capítulo 2, verso 13 ao verso 15, Paulo diz que toda a nossa dívida foi paga e cravada na cruz de uma vez por todas. Olha, se Cristo então morreu por toda a humanidade, e nem toda a humanidade será salva, então a dívida foi paga completamente, mas a pessoa tem a dívida paga, e mesmo tendo a dívida paga, ela não será salva. Não tem sentido. Em Romanos capítulo 5, também, versos 7 a 11, Paulo diz que Cristo morreu por inimigos. Nós éramos inimigos e ele nos morreu por nós. E isso é prova do seu grande amor, porque morreu por inimigos, não por amigos. Então, se ele morreu por inimigos, significa que uma vez que nós éramos inimigos e ele morreu por nós, nós nos tornamos agora reconciliados. É isso que ele diz lá em Romanos capítulo 5, versos 7 a 11, que ele nos reconciliou com o Pai. Olha, então, se ele reconciliou com o Pai, morreu por nós quando inimigos, por que então alguns não serão salvos, mesmo tendo sido feito tudo isso? Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, Paulo diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse todos aqui não pode ser toda a humanidade, porque se fosse toda a humanidade, todos da humanidade teriam que ser vivificados, teriam que ser transformados. Nós sabemos muito bem que nem todos da humanidade serão salvos, já há muitos que foram condenados e continuam sendo condenados porque morrem na sua rebeldia, na sua incredulidade. Logo, nós entendemos claramente que quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, que todos aqui não se refere a toda a humanidade, mas se refere àqueles pelos quais Cristo morreu e pagou a dívida. Estas objeções lógicas, fundamentadas em outros textos bíblicos, elas já demonstram claramente, e poderíamos citar outras passagens aqui, que a interpretação de que mundo é toda a humanidade, ela é inconsistente com toda a Escritura. Uma outra questão que podemos fazer como objeção é no próprio texto de João. O próprio texto revela com o uso por várias vezes da expressão mundo. Você pode ver que no capítulo 3, João utiliza a palavra mundo várias vezes. Por exemplo, ele diz, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, verso 17, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Uma simples leitura no texto, em português mesmo, pode ver que a expressão mundo é usada por João de várias formas. Então, no próprio texto, no verso seguinte, João usa a expressão mundo 3 vezes de forma diferente. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, verso 19. Todos têm o mesmo sentido? A pergunta que eu faço a você, numa leitura dos versos que seguem aí ao verso 16.
verso 17 e verso 19, onde João utiliza a expressão mundo de maneiras diferentes. É lógico que ele não usa esta expressão da mesma maneira. E aí nós podemos ver, então, que a palavra mundo, ali em João 3,16, não tem que ser prontamente entendido como toda a humanidade. Então, como é que nós podemos entender? Vamos ver mais uma objeção à interpretação de que a expressão mundo ela é interpretada como sendo toda a humanidade em João 3,16. Esse texto em estudo está dentro do contexto da conversa de Jesus com Nicodemos, capítulo 3, verso 1 a 15. O tema dessa conversa é o novo nascimento que só ocorre pela ação redentora, regeneradora do Espírito Santo. Isso está no verso 3, 7 e 15. Nascer de novo é um ato sobrenatural de Deus na vida do homem, para que esse homem, alcançado pela graça, possa crer no Filho, conforme o verso 15. Portanto, só crê em Cristo quem nasceu de novo, quem foi regenerado pelo Espírito Santo, e esse nascer de novo, como o próprio Cristo explica a Nicodemos, não é um nascer da carne, da própria vontade humana, mas é um nascer que vem da ação direta do Espírito Santo, regenerando e transformando a mente e o coração daquele em que ele atua. Portanto, o crer no Evangelho não depende, em princípio, da ação do homem, mas é a ação do Espírito Santo que regenera, transforma a natureza do homem caído, para que ele possa enxergar a verdade acerca de si mesmo, acerca da sua relação com Deus, e assim ele possa se arrepender, crer, e então sim, esta é a função, é a ação dele. O homem, após ser alcançado pelo Espírito Santo, ser transformado pelo Espírito Santo, então ele vai ter a sua mente transformada, ele vai enxergar a verdade, ele vai submeter-se à autoridade das Escrituras, e por isso ele vai crer em Jesus como sendo a vida eterna. Agora, quais são estas pessoas que o Espírito Santo regenera? Aquelas pelas quais Cristo morreu. Mas Cristo morreu por toda a humanidade? Não, se ele tivesse morrido por toda a humanidade seria regenerada. Objeções gramaticais. O verbo principal de João 3,16 é o verbo amou. Isso é muito importante. Lembra que eu disse no início que é preciso destacar os verbos no texto. E o verbo amou é o verbo principal no texto. Esse verbo, na gramática grega, está no que é chamado de auristo. Auristo significa, dentro da gramática grega, uma ação pontiliar, uma ação acabada. Então, o verbo amou é um verbo que indica que a ação de Deus amar o mundo, que nós vamos identificar o que significa esse mundo, é uma ação feita de uma vez por todas. A mesma coisa ocorre no verbo deu. O verbo deu também lá, que deu o seu filho, deu de uma vez por todas, não faz sentido? Ele deu de uma vez por todas o seu filho, e por isso nós temos a garantia e a certeza da nossa salvação. Então vamos voltar os nossos olhos para o verbo amor, que é o verbo principal. Ele transmite a ideia de uma ação acabada, concluída de uma vez por todas, ou seja, Deus amou de uma vez por todas esse mundo aí, que nós vamos descobrir se é toda a humanidade ou são os eleitos, aqueles pelos quais Cristo morreu. Outra chave gramatical do texto também é o verbo crer, para que todo aquele que nele crê. Esse verbo está no particípio presente no grego, que significa que ele só ocorre depois da ação do verbo principal, que é amou. Isso quer dizer o quê, em outras palavras? Quer dizer que só crê no Filho aquele que o Pai amou. E aquele que o Pai amou, ele amou de uma vez por todas. E como que ele expressou este amor? Dando o seu Filho de uma vez por todas, entregando o seu Filho em sacrifício em favor destes que ele amou
antes da fundação do mundo, à luz de Efésios capítulo 1. Portanto, meu querido e minha querida irmã, logo Cristo morreu apenas pelos eleitos e não por toda a humanidade, à luz da própria passagem de João 3,16. Essa expressão mundo aí não pode ser toda a humanidade. Essa expressão mundo são apenas os eleitos. Estes pelos quais foi dado o Filho unigênito, foi dado de uma vez por todas, em sacrifício. E ele fez isso porque ele amou. E os eleitos só creem porque foram amados primeiro. Esse amor é redentor. Aí é lógico que você pode perguntar por que ele amou apenas uns e não outros. Primeira coisa, você tem que entender que ele não tinha obrigação de amar ninguém. Ele redentoramente, porque todos extraviaram, todos pecaram contra ele através do primeiro Adão, como está em Romanos capítulo 3, verso 9 a 18, e várias outras passagens. Mas ele nos amou não por nosso mérito, ele nos amou porque ele quis, para a sua glória, e nos amou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 1, verso 2 e 3, quando ele mostra que nós todos éramos como os filhos da desobediência. Eu não vou entrar em questões teológicas acerca deste tema, pois não é o propósito desta parte do estudo. Eu quero apenas interpretar o que o texto ensina, o que o texto de João 3,16 ensina, gramaticalmente, contextualmente, e à luz de toda a Escritura, é que a palavra mundo ali não é mundo na totalidade da humanidade, é mundo com relação aos eleitos que Deus amou de uma vez por todas, como está o verbo no auristo, sendo ele o verbo principal. E só creem no Filho aqueles que o Pai amou. E o Pai amou estes e providenciou o sacrifício em favor deles, que é dando o seu Filho unigênito, único da mesma natureza. Ele deu o seu próprio filho, como Abraão estava disposto a fazer com Isaac, que apontava para Jesus. Então, isso tudo está de acordo com as Escrituras. Se você analisar bem os argumentos simples que foram dados aqui, você verá que faz todo o sentido. Mas o que eu quero destacar aqui, e a intenção desse capítulo, é mostrar a você como que facilmente nós podemos ver a importância dos termos que devem ser destacados no texto. Primeira coisa, observar os verbos, ver quais são os verbos que estão ali, ver qual é o verbo mais importante no versículo, olhar as expressões como filho unigênito, como foi dado o exemplo, mundo, e fazer a pergunta, o que essa expressão quer dizer nesse texto? Qual é o significado dela dentro desta passagem? Qual é o sentido mais adequado desta expressão no contexto da passagem? Qual é o sentido mais coerente desta expressão no ensino de toda a Escritura? Não pode ter conflito. Em outras passagens, qual é o sentido utilizado dessa expressão? O significado dessa expressão sobrevive ao uso gramatical, somado ao contexto teológico? Então, todas essas perguntas devem ser feitas às expressões e aos significados. Não basta apenas você utilizar a etimologia, o significado da palavra e dizer que é aquilo e pronto, e acabou. Mundo é tudo. Não, não é assim. Você precisa ver como que João utiliza a expressão mundo no evangelho que ele escreveu, nas cartas que ele escreveu, nas 3 cartas, porque o autor é o mesmo. É importante também você entender o propósito do próprio autor ao escrever toda a carta, todo o evangelho, no caso aí, evangelho de João, como ele próprio diz lá no final do evangelho, que ele vai mostrar que a razão dele ter registrado todas estas coisas é porque, sobre o que Jesus ensinou, sobre o que Jesus fez, é para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Isso está lá em João, capítulo 20, verso 30 e 31.
Se esse é o propósito principal do evangelho que João escreveu, você não pode interpretar a expressão mundo ali fora desse projeto, fora desse propósito do próprio evangelho. Você não pode criar um outro propósito. Somente o autor inspirado pode determinar, porque ele é inspirado. E a gente tem que andar de acordo com esse propósito estabelecido por ele. Eu citei apenas esse exemplo, que é um dos mais polêmicos, para mostrar a você a importância de destacar as expressões-chave, sabendo que é possível, lógico que poderíamos aqui citar várias outras passagens, mas não daria tempo para fazer. A intenção é apenas despertar em você esse cuidado de não interpretar as expressões-chave apenas pela etimologia da palavra, mas compreender que elas devem ser interpretadas dentro do contexto da passagem, dentro da escritura, não pode ter conflito teológico com os outros ensinos da palavra de Deus. Se você tivesse interpretado a palavra mundo como toda a humanidade, como a maioria faz, você teria que provar que todas as outras passagens das Escrituras que falam que não é a totalidade da humanidade, você teria que provar exegeticamente que não ensinam isso. E isso é impossível, porque há várias outras passagens, várias e várias outras passagens, que uma simples leitura demonstra claramente que não é possível interpretar desta maneira. Que você possa usar esses recursos para facilitar o seu entendimento na relação às palavras-chave da Bíblia e procurar cada vez mais ser um intérprete fiel e não partir com pressupostos teológicos e querer adequar o texto ao que você aprendeu, o que você acredita, o que você acha mais humano, o que você acha que não é justo da parte de Deus, que esses são os argumentos mais utilizados. Mas entender que a justiça de Deus não é a nossa, entender que o que a Escritura revela é a verdade e que a nossa interpretação deve estar cativa a toda a Escritura. A segunda parte da nossa videoaula é com relação a como interpretar narrativas bíblicas. Esse é outro desafio muito grande que muitos erram ao olhar para a escritura, para as narrativas e interpretar como sendo alegorias, fazer ali aplicações que o texto não faz, usando da criatividade e não das regras hermenêuticas para interpretar. Regras estas que o próprio Novo Testamento nos mostra e que elas não podem ser negligenciadas. É sobre isso que nós vamos falar nessa segunda parte da nossa videoaula. Você, ao ler as Escrituras, encontrará muitas passagens narrativas e elas ocupam um terço de toda a Bíblia, o que claramente nos mostra a sua importância e a preocupação que devemos ter com relação à interpretação correta. Walter Kaiser nos ajuda a entender a seriedade e a complexidade que envolve esse gênero literário. Ele diz o seguinte: a narrativa, em seu sentido mais amplo, é um relato de acontecimentos específicos no tempo e espaço, com participantes cujas histórias são registradas com um começo, meio e fim. Diferentemente da prosa, em que as coisas são declaradas diretamente, a narrativa apresenta coisas indiretamente. O que Walter Kaiser nos mostra é que a narrativa ela apresenta coisas indiretamente, que devem ser observadas à luz de toda a Escritura e, principalmente,
com relação, utilizando os mandamentos para compreender. Quando você olha uma narrativa, você não pode olhar aquela narrativa e achar que todos os aspectos que ali são narrados devem ser vividos pelos crentes em todas as épocas. Há muitas práticas imorais que são praticadas, são ali narradas no texto, que apenas demonstram que aquele personagem cometeu aquele erro, mas não está dizendo que você tem autorização para praticar as mesmas coisas. A narrativa, ela se propõe a narrar o que aconteceu e mostrar como que aquela pessoa obedeceu a Deus ou ela desobedeceu a Deus. Como é que eu posso saber que aquela atitude ou aquela ação, aquela pessoa agiu de forma correta? Quando eu olho para os mandamentos. Os mandamentos, eles vão mostrar o que Deus requer de cada homem e que aquela atitude foi correta ou não foi correta. Um dos erros mais cometidos no meio evangélico é a interpretação das narrativas como sendo normas para a vida do cristão. Principalmente quando as narrativas falam de prosperidade de alguns servos de Deus, isso é tomado como uma promessa para nós. Passagens como a de João 11:41 são utilizadas para ensinar que é necessário tirar a pedra da sua vida, remover o que impede de ressuscitar os seus sonhos, para que Cristo ordene a restauração dos seus sonhos, como está lá no texto. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Essa é uma narrativa de quando o Senhor Jesus ressuscita Lázaro, e aí até tem músicas que vão mostrar e vão dizer que, assim como Lázaro foi ressuscitado, também os seus sonhos podem ser ressuscitados, e é preciso tirar a pedra para que seus sonhos sejam realizados. Mas, na verdade, essa é uma interpretação completamente fora de propósito. Não tem nada a ver com o que o texto está se propondo a ensinar. A narrativa ali, ela é facilmente entendida quando você olha para o capítulo 11, verso 25, que o Senhor Jesus diz a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Você vê, então, que o principal ensino desta narrativa é que Jesus é a ressurreição e a vida. A narrativa não está ali para dizer que a ressurreição de Lázaro é ressuscitar os seus sonhos, até porque seria totalmente ilógico, porque Lázaro ele foi ressuscitado, mas depois ele morreu. Ou você viu Lázaro por aí, ele está morando lá em Jerusalém. Então, se os seus sonhos foram ressuscitados como Lázaro, também vão morrer depois. Não tem sentido nenhum o que as pessoas interpretam desta maneira. É uma maneira existencial de interpretar as narrativas. A narrativa ali em João 11 é para mostrar que Jesus é a ressurreição e a vida. E por isso Lázaro foi ressuscitado. Jesus esperou que ele morresse para que pudesse ir até Betânia para poder ressuscitá-lo. Ele não foi num primeiro momento, ele esperou acontecer isso para que fosse glorificado. Ele orou e pediu ao Pai que ressuscitasse a Lázaro, e ele diz que o Pai o ouvia, para que as pessoas pudessem ver, através desse ato milagroso, da ressurreição de um morto depois de 4 dias já, ou seja, era incontestável que Lázaro estivesse morto, para provar que Jesus é a ressurreição e a vida. Não era para a ênfase não está em Lázaro, não está na pedra. A ênfase está em Jesus como sendo o Cristo, o Filho de Deus, como o próprio João diz que a razão dele ter registrado ao que Jesus ensinou e fez é para mostrar que Jesus é a ressurreição, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que ele tanto é Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus encarnado, como também ele é o Cristo, o Redentor, o Messias, a semente da mulher, o filho da promessa, o filho de Davi. Esta é a razão. Então, quando você interpreta uma narrativa sem o propósito para o qual ela foi escrita, você ensina qualquer outra coisa, menos o que ela ensina realmente. Esse foi apenas um exemplo para que você possa entender. Um outro exemplo que eu poderia citar
de José, lá no Egito. Muitos pregadores utilizam esta narrativa de José sendo vendido como escravo para os seus irmãos, ali depois sendo injustiçado ao ser preso com acusação falsa por parte da mulher de Potifar, e depois ele sendo exaltado como governador do Egito, para dizer exatamente o seguinte, que você deve acreditar caso tenha sido humilhado pelas pessoas, pelos seus irmãos. Um dia você vai ser cabeça e não cauda, você vai ser o governador, você vai ser exaltado diante dos seus irmãos e assim por diante. Não tem nada a ver também isso. Quando a gente olha a narrativa em Gênesis, no final, no capítulo 50, nós vemos que o próprio José interpretou de forma totalmente diferente o propósito de Deus nisso. Jacó havia morrido e os seus irmãos preocupados ali com relação a se José guardava mágoas ainda e poderia usar agora do seu poder e, por causa da morte de Jacó, poderia agora matar os seus irmãos. Ele então diz a eles que eles fizeram o que era mal, realmente. Eles cometeram um erro, eles fizeram injustiça. Não isenta eles da culpa. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bênção para preservar muita gente. A razão pela qual José entendeu isso é que se ele não tivesse sido injustiçado pelos seus irmãos e depois pela mulher de Potifar, ele não teria ido para a prisão, não teria interpretado o sonho do copeiro e não teria sido levado à presença do faraó para interpretar ali os sonhos de Faraó e colocado como governador do Egito e, com isso, preservado a sua descendência. Ele foi usado para preservar ali a semente de Abraão, da qual sairia o Messias, do qual sairia Cristo. Portanto, José aponta para Jesus. Ele é o preservador do povo de Deus. E se ele não tivesse sido usado para preservar o povo de Deus ali, não teria vindo Jesus. Jesus não teria nascido, não teria encarnado. Por quê? Por que não? Porque a promessa da vinda do Senhor Jesus era da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, tinha obrigatoriamente que ser de Jacó. Se a descendência de Jacó tivesse morrido de fome e José não tivesse sido o governador do Egito e preservado o seu povo, não haveria a possibilidade de Jesus encarnar e nós não seríamos salvos. Entendeu como muda tudo? É isso que acontece quando se interpreta narrativas e elas não são interpretadas à luz de toda a Escritura e não são interpretadas à luz de mandamentos, de profecias e assim por diante. As narrativas, o que as narrativas não são? Alguns erros mais comuns dos intérpretes é aplicar esses métodos que eu vou mostrar agora abaixo. Primeiro, as narrativas não são apenas histórias sobre pessoas que viveram nos dias do Antigo Testamento. As narrativas são aquilo que Deus fez na vida dessas pessoas e através delas, mostrando que ele cumpre os seus propósitos redentores. As narrativas não são alegorias ou histórias envoltas em mistérios que você vai ter a sabedoria de descobrir o que ninguém nunca descobriu sobre aquela história. Elas não podem ser interpretadas como alegoria. O que é alegoria? Por exemplo, a Bíblia usa alegorias. Por exemplo, quando o Senhor Jesus fala que nós devemos ser sal e luz no mundo. Isso é uma alegoria, ele está usando os elementos de comparação, para poder falar qual deve ser o nosso papel na sociedade, no mundo. Mas as narrativas não são alegóricas, as narrativas são narrativas históricas, e elas devem ser interpretadas desta maneira. Nem sempre ensinam de modo direto, as narrativas nem sempre elas ensinam de modo direto aquilo que você deve observar e deve procurar ver. Elas ilustram aquilo que é ensinado em outros textos, outros trechos do Novo Testamento, do próprio Antigo Testamento, ou seja, elas exemplificam mandamentos, elas exemplificam ordens de Deus. As narrativas também, cada narrativa ou episódio individual, dentro de uma narrativa maior, não possui necessariamente uma lição moral ou individual. Você não tem que tirar lições morais individuais de cada parte da narrativa, achando
que deve encontrar ali. Você só pode tirar lições morais se estas lições morais estiverem de acordo com os 10 mandamentos, por exemplo, onde se é resumido a lei moral de Deus. Outra coisa que nós podemos entender é que o intérprete deve observar que a narrativa ela precisa ser entendida dentro de um quadro maior da revelação. O que é isso? Você precisa compreender que a revelação bíblica ela é progressiva, como eu mostrei no caso de José, que apontava para Jesus. Eu mostrei dentro de um quadro maior. Essas narrativas fazem parte desse quadro maior e não podem ser vistas isoladamente, mas conectadas, unidas e ampliadas dentro de toda a Escritura. Seria guardada as devidas proporções, um arquivo zipado. Imagine que um arquivo zipado, você tem ali pastas, né, dentro desse arquivo, e elas são descompactadas, e aí você vai vendo todo o conteúdo. Assim também podemos exemplificar a Escritura. As narrativas são arquivos, são pastas compactadas e que são descompactadas durante toda a Escritura. Você precisa avaliar a moral e as ações dos personagens da narrativa à luz dos mandamentos, e eu venho falando. Por exemplo, quando você vê Davi com muitas mulheres, Salomão com várias mulheres, não quer dizer que a narrativa esteja apoiando que o homem, o cristão, o servo de Deus, pode ter várias mulheres. Não. Está narrando que naquele contexto isso era uma prática dos reis. Mas o mandamento que desde a criação, desde o princípio, é que o homem deixará a sua mulher, deixará pai e mãe e unir-se-á a sua esposa, tornando uma só carne. Ou seja, a instituição do casamento é entre um homem e uma mulher. Isso nunca foi mudado. Portanto, o que Davi e Salomão fizeram foi pecado diante do Senhor. Mas a narrativa, nesses casos, ela está narrando apenas os atos, não está dizendo se é certo ou errado. Eu sei que é errado por causa dos mandamentos, e os mandamentos são permanentes. Outra coisa o estilo de escrever de cada autor precisa ser respeitado e compreendido. Você vai ver que cada autor que narra ali, ele tem um estilo próprio de narrativa. Por exemplo, Moisés, quando narra a criação ali em Gênesis 1 e 2, no capítulo 1, verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, ele resume a criação dos céus e da terra. Depois ele vai dar os detalhes de como foi que Deus fez no processo da criação. Assim ele faz também com relação à criação do homem e da mulher. Deus criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança. Ele fala no capítulo 1, mas é no capítulo 2 que ele vai dar os detalhes de como o homem foi criado e a mulher foi criada. Então, Moisés tem um próprio estilo de narrar, mas há outros autores bíblicos que vai ter um outro estilo de narrativa, vai dar outro tipo de ênfase, outro método ali na narrativa, e você precisa observar isso. Entenda que tem sentidos temporários e permanentes na passagem. Existe um cenário histórico na narrativa e cultural construído ali, e muitos desses costumes e tradições não existem mais e não são exigidos para que a igreja pratique. Como é que eu posso saber disso? À luz dos mandamentos, à luz daquilo que é permanente na Escritura, e não à luz daquilo que eu acho que deve ser. Então, são atitudes ou práticas aí, métodos que você precisa observar. Os personagens também não são centrais na narrativa bíblica, eles não são heróis ali dentro da narrativa. O centro de toda a narrativa sempre é Deus, sempre está apontando para Cristo. Tanto o cenário ali, a Davi, José e como outros que eu venho citando, todos eles apontam para Cristo, ou seja, os leitores e intérpretes das histórias, algumas vezes envolvem-se tanto com os personagens e a trama da narrativa, que se esquecem de considerar qual é a mensagem de Deus para a igreja contemporânea. Para eles, a história torna-se um fim em si mesma. Aquela história, aqueles personagens, na verdade, estão formando um pano de fundo para mostrar que Deus cumprirá
os seus propósitos redentores através de Cristo, que é o centro da história. Ele, sim, é o personagem central de toda a história, de toda a narrativa. E quando nós fugimos desse propósito, nós cometemos vários erros. Dentro da apostila, eu abordo vários outros aspectos que envolvem a questão da narrativa, e vale a pena você estudar esses aspectos, principalmente com relação a Hebreus capítulo 11 e Hebreus capítulo 12, verso de 1 a 3, onde eu vou mostrar ali que o que é narrado sobre os crentes do Antigo Testamento, em Hebreus 11, não é para destacar ali os personagens, mas é para destacar o conteúdo da fé daqueles personagens. Eles creram na promessa, eles creram em Cristo Jesus. Eles não viram a concretização da promessa, eles não viram Jesus encarnado, mas eles creram pela fé, enxergando de longe, vendo ao longe Cristo Jesus pela fé. Mas o autor aos Hebreus diz que nós, diante desta nuvem de testemunhas, capítulo 12, nós devemos desembaraçar de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia e correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aí está o centro da narrativa, aí está o centro do propósito da passagem. Está mostrando que todas as narrativas acerca daqueles homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento é Cristo, não são eles. Não é Abraão, Isaac ou Jacó, Moisés, Davi ou um dos profetas, mas todos estes, na verdade, olharam para aquele que é o centro da história, o alvo da história, a consumação da história, que é Cristo Jesus. Desta maneira, resumindo, a abordagem e interpretação das narrativas do Antigo Testamento, feita aí pelo autor aos Hebreus, para que o exemplo que eu acabei de dar, é que tanto os crentes do Antigo Testamento olhavam para a cruz no futuro, como nós olhamos para a cruz no passado. Os nossos olhares se encontram na cruz. A única salvação é por meio de Cristo. O centro de toda a história é Cristo. As narrativas têm Cristo como sendo o centro. Então, nós vimos o quanto é importante utilizar os princípios corretos de interpretação que facilmente vemos que os autores do Novo Testamento usaram e, portanto, são modelos permanentes para nós. O problema maior na interpretação das narrativas é o desejo que muitos têm de adequar sua forma de ver a vida à narrativa, que a narrativa traga lições de autoajuda, mas não tem nada desse propósito. E usam textos que falam de vitória, de prosperidade, de superação desses homens e mulheres como uma autoajuda e não como uma forma de caminhar e aperfeiçoar-se na fé em Cristo. Nós temos que olhar para as narrativas como elas são realmente, narrando fatos históricos que vão exemplificar os mandamentos e também vão contar para nós como Deus na história tem agido para cumprir o seu propósito redentor através de Cristo em favor do seu povo que ele tanto amou antes da fundação do mundo. É isso que nos ensinam as narrativas. Que você possa utilizar os métodos aqui dados nesta apostila e aplicar de modo bem simples. Você vai entender que a beleza das narrativas, o quanto elas apontam progressivamente para o nosso Redentor. Amém.